seja bem-vindo. Você está no canal da Psicografia da Médium Nancy Souza para mais um Evangelho no Lar com as nossas sementes diárias, onde estamos aqui semeando amor, paz, harmonia em seu lar, em seu coração. Senhor, obrigada pela graça da salvação. Perdoa-me pelas ocasiões em que meu orgulho me impediu de receber outras manifestações dessa bondade imerecida. Ajuda-me a tratar os outros com a mesma graça. Amém. Para você que chegou agora no nosso canal, curte, comente, compartilhe. Esteja conosco nas nossas lives, nos nossos encontros ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, onde eu agradeço a todos vocês por se inscreverem no meu canal. Vamos oferecer esse evangelho da noite aos necessitados, aos aflitos, aos acamados. Vamos oferecer também a todos os nossos parentes, amigos, inimigos, encarnados e desencarnados. Para todos aqueles que acabaram de deixar a terra, para aqueles que estão passando por um momento de aflição, para os irmãos que não nos são afeiçoados, para aqueles irmãos que nos querem bem, para os que oram por nós e para aqueles que estão diariamente conectados com o Mestre Jesus. Que Deus nos proteja. Vamos falar um pouco hoje sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a questão em reflexão será o item 13, será dado àquele que tem um espírito amigo. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que falais por parábolas? E lhes respondendo disse: é porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus. Mas, quanto a eles, não lhes foi permitido. Pois a todo aquele que já tem será dado ainda mais, e ficai na abundância. Mas daquele que nada tem será retirado até mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas, porque ao ver nada veem, e ao ouvir nada entendem, nem compreendem. E a profecia de Isaías nele se cumpre quando disse: escutai com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Está em Mateus 13, de 10 a 14. Prestai atenção ao que ouvis. Com a medida em que medirdes, medir-de-vos-ão a vós, e ainda darão de acréscimo. Porque a quem tem, dá-se-lhe-á, mas de quem não tem, tira-se-lhe-á ainda aquilo que possui. Está em Marcos 4, 24 e 25. Vamos refletir por que Jesus falava por parábola. Lembra do deixai vir a mim as criancinhas? Quando ele se refere à criança, é porque nós ainda estávamos na ignorância para conhecer os seus ensinamentos, para aceitar um pouco daquele ensinamento que ele tentava nos mostrar com simplicidade. E aqui, na nossa reflexão do item 15, dá-se aquele que tem, retira-se daquele que não tem. Meditai sobre este grande ensinamento que muitas vezes vos parece contraditório. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que tendem para o bem. Aqui, quando ele fala que muito será dado e para quem não tem se retira, nós vamos lembrar que, se a gente pensar um pouco sobre a mediunidade, a questão mediúnica, nós imploramos para trazer conosco, essa mediunidade ostensiva para servir a caridade. Mas num determinado momento, quando a gente enfrenta dificuldades aqui na Terra, quando a gente enfrenta dificuldades com a família, que não aceita, muitas vezes, a doutrina espírita, nós nos afastamos da casa espírita e não assumimos as nossas responsabilidades. E às vezes aquele que trouxe muita coisa, acontece isso com ele. E aquele que nada trouxe fica muitas vezes querendo,
Nossa, se fosse eu, se eu tivesse essa mediunidade, eu ia trabalhar para o próximo, eu ia servir Jesus. Será mesmo que você ia ter coragem? E aqui, refletindo sobre o livro Legião, do Robson Pinheiro, ele diz o seguinte: a maioria das pessoas quer ser apenas luz, recusam-se a identificar a sombra que faz parte delas. Então, todos nós aqui na Terra, quando se fala que será dado àquele que tem, né, que muito será dado, muito será cobrado, que também está aqui na lição seguinte, nós vamos lembrar que aqui na Terra nós escolhemos o que vamos fazer durante toda a nossa trajetória terrena. Escolhemos a família, os filhos, tudo, né? Lá na reunião com Deus. E aqui ele continua falando o seguinte: a sombra não é pior do que a luz, apenas faz parte de um equilíbrio universal ainda necessário para a visão. Nós temos ainda que passar por essa escuridão para entender o significado da luz que o Mestre Jesus nos proporciona diariamente. E quando você conhece essa luz chamada de Evangelho, você vai dizer: nossa, era tão fácil da forma que a Nancy explicou para a gente, que Jesus jamais iria trazer algo para aquele que tem muito, retirar-lhe das suas mãos. Não, às vezes ele está ostentando muito, ele está fazendo mal às pessoas pelo fato, né, de ter em abundância. E num determinado momento surge algo indesejado na sua vida para que ele possa refletir, né, que não é só o dinheiro, só os valores materiais que irá lhe trazer aquele bem que ele deseja, humilhando as pessoas, né? Não é por aí. E quando ele continua aqui na lição, ele diz o seguinte: tira-se daquele que nada tem ou tem pouco. Toma isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede pelo Espírito, entendei pela alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Viu aí? Eu acabei de falar sobre o assunto. E aqui, complementando a nossa leitura de hoje com o livro Legião, do Robson Pinheiro, essa transitoriedade em qualquer plano da vida é uma etapa de aprendizado, adaptação, revisão dos valores adquiridos em lutas e desafios na grande jornada interna, pessoal e íntima. Então, quando você reflete profundamente sobre tudo aquilo que você trouxe, tudo aquilo que você vai buscar, tudo aquilo que você ainda tem que vencer com as dificuldades, você vai lembrar disso, né? Deus fala aqui que ele não tira nada de ninguém, ele ajuda, né, aos irmãos aqui na Terra, intuindo a seguir o caminho do bem, do amor e da caridade. Mas quando você está naquele momento que você acorda de madrugada para trabalhar, chega meia-noite e não tem tempo nem de abraçar um filho, nem de observar o crescimento dele, nesse momento, né, de repente acontece algo com você e você não percebe, né? Nessa hora você diz: conhecer as estruturas internas das falanges do mal e, sobretudo, conhecer a própria capacidade de esparzir escuridão em si e em torno de si. Você se envolve nesse turbilhão escuro e não sabe como se desprender dela. De repente, uma enfermidade surgiu na família, você não foi largando para lá. E aquilo vai se acumulando até chegar em você. E quando chega próximo de você, você começa a falar: nossa, por que eu? Mas ora, você não teve a oportunidade, né, de parar um pouco para refletir com a sua família, que você não estava dando tanto valor à sua vida como o material que você estava em busca. Então Deus muitas vezes mostra que você, apesar de estar no caminho, trabalhando, buscando para se reerguer, para trabalhar com amor para a sua família, você também está fazendo daquele momento a sua vida sem saber viver com o pouco, com a felicidade, com a harmonia no seu lar, para enxergar a beleza da vida proporcionada por Deus. E aqui ele continua: muitas pessoas
ao adentrar no mundo além da matéria, quer esteja desdobrados ou em espírito, que através dos portais da morte ficam inquietos e sentem-se prisioneiras de uma realidade tão impecável, tão implacável, que temem ou julgam haver sido injustiçados. Porque quando você recebe no mundo espiritual todas as informações, os esclarecimentos oportunos, você vai perceber que não era daquela maneira que você vinha fazendo. Porém, você estava equivocado, né? Então, naquele momento, você conhece a verdadeira vida e o que de fato Jesus quis falar com essas palavras do Evangelho de hoje. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nosso mestre Allan Kardec, vou repetir para você. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, esta razão, nós vamos lembrar que Dr. Inácio Ferreira, quando chegou ao mundo espiritual, ele foi lembrar de tudo isso. Ele experimentou as dores após o período de cirurgia. Ele experimentou as dores num período complicadíssimo da vida dele. Ele percebeu as dificuldades que ele encontrou além túmulo. E aí ele vai recordar dessa mensagem: a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Por quê? Porque às vezes você trouxe essa tarefa do passado e você não está observando a cobrança do Mestre Jesus, até mesmo para que você implante o seu evangelho no lar, para orar pelos irmãos necessitados e para ajudar a sua família que precisa dessa harmonia, dessa vibração de amor, desse momento sublime vivenciado em seu lar. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Ajude a divulgar esse canal para que mais pessoas possam assistir este evangelho. E fique na paz do Mestre Jesus.